momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, todos nós conhecemos bem a história de Davi e o gigante Golias. Todos nós sabemos que aquele garoto, enfrentou um gigante armado até os dentes. Um gigante de 3 metros de altura. E ele, Davi, tinha apenas 16 anos, era um garoto. Nem servia para o exército. Mas, é como está escrito na Bíblia, que Deus toma as coisas que não são nada para confundir aquelas que são. Mas o que poucas pessoas sabem, mesmo conhecendo a história de Davi, poucas pessoas sabem que a vitória de Davi sobre o Golias não aconteceu quando ele escolheu 5 pedras e uma delas colocou no seu bodoque e atirou na testa do Golias. Não foi ali que Davi venceu o Golias. Davi venceu o Golias quando ele ouviu a conversa dos seus irmãos falando das afrontas que Golias fazia ao povo de Israel. Golias zombava, escarnecia. Golias zoava do povo de Israel. Então, Davi se encheu de revolta, porque você sabe que a revolta pela fé é uma revolta santa, é uma revolta que nasce no coração de Deus. É Deus quem nos leva a nos revoltar contra as injustiças e então buscar, pleitear, avocar os nossos direitos. Quando Davi ouviu as afrontas de Golias, ele disse assim: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Essa revolta, minha amiga, meu amigo, foi o início da grande vitória de Davi sobre Golias. E você não sabia, mas vai saber agora. Enquanto você, eu ou qualquer um de nós estivermos apenas esperando que os nossos Golias, porque cada um tem o seu Golias, não é verdade? Todos nós temos Golias. Então, quando nós ficamos à espera, pela paciência, de que os nossos Golias venham cair por terra, enquanto nós estivermos esperando,
nós vamos ter que ouvir as suas afrontas. Nós vamos ter que ouvir as suas ameaças. Nós vamos ter que ficar curtindo os nossos fracassos. Essa é a realidade. A fé exige atitude. Não é possível a gente crer num Deus tão grande, tão imenso, um Deus infinito, que nós não temos capacidade, ideia. Nós não podemos nem imaginar a grandeza de Deus. Não é possível que a gente tenha essa convicção dentro de nós e vejamos os Golias que se levantam contra nós nos afrontando. Porque eles não estão afrontando a nós, na realidade eles estão afrontando o Deus que vive dentro de nós. Essa é a realidade. E às vezes a pessoa fica reclamando, lamentando, poxa, por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Por que Deus, poxa, Deus não vai fazer nada? Poxa, meu Deus, a pessoa às vezes fica reclamando com Deus ao invés de usar a sua autoridade, as ferramentas, a autoridade do poder do nome do Senhor Jesus para confrontar esses bandidos Golias, esses Golias da vida, pela fé no nome do Senhor. Porque Davi, ele se revoltou contra aquelas afrontas, contra aquelas ameaças, contra aquelas zombarias. Golias estava zoando de Israel, debochando de Israel. E Davi se revoltou no seu espírito e disse: quem é este incircunciso de coração que ousa desafiar os exércitos do Deus vivo? Com esta palavra, ele começou a destruir aquele que era o inimigo número 1 do povo de Israel. E com a palavra, veja que Davi usou a palavra. Ele não usou bodoque ou tiradeira, ele usou a palavra, mas a palavra de fé, a palavra de revolta, porque a palavra de fé é uma palavra de revolta contra injustiças, contra os descalabros que nós enfrentamos nesse mundo. Davi começou a vencer, a derrubar o gigante, quando ele falou: quem é este incircunciso de coração que ousa desafiar os exércitos do Deus vivo? Minha amiga, meu amigo ouvinte, esta é a fé universal do reino de Deus. Nós não aceitamos a derrota, o fracasso. Nós não compactuamos com o fracasso. Nós não sentamos à mesa com o diabo para fazer acordos. Não existe isso no nosso meio. Ou é ou não é, ou nós o vencemos ou nós somos vencidos por ele. Não existe empate, não existe meio termo, não existe como a gente ficar naquela conversa, aquele papo de tentar conciliar as coisas. Não há. O inimigo da nossa alma não pode ser considerado, não pode sentar-se à mesa e a gente ficar conversando e tentando fazer acordo. Não existe essa chance. Minha amiga, meu amigo, qualquer que seja o mal, qualquer que seja o Golias da sua vida, seja um Golias espiritual, um espírito imundo, um espírito de destruição, um espírito de miséria, um espírito de prostituição, um espírito de desgraça. Qualquer que seja esse espírito, qualquer que seja a doença, qualquer que seja a enfermidade, qualquer que seja a situação crítica que a pessoa está vivenciando, se ela se armar da palavra de Deus, se ela se armar daquilo que Deus falou, se ela pensar como Deus pensou e falar e determinar, assim se efetuará, assim vai acontecer.
Porque essa é a fé. A fé não é religião. Religião não é fé. Fé é união, é ligação, é acordo, ou melhor dizendo, é uma aliança, casamento com Deus. Você vive, você pratica, você obedece, você tem os seus direitos, seus privilégios, mas também tem as suas obrigações. Então você vive em comunhão com Deus. Olha, eu faço, eu obedeço, porém, eu vou pedir que o Senhor tenha compaixão de mim e venha honrar a tua palavra, as tuas promessas na minha vida. Então a pessoa se arma dessa fé, dessa palavra, dessa fé, que não é dessa religião, dessa fé, e com essa fé a pessoa parte para cima do seu inimigo, parte para cima do seu Golias. É assim que aconteceu no passado. E isso é que glorifica a Deus. É muito bonito você entrar na igreja, levantar as mãos, adorar o Senhor. Isso é importante. É muito bonito você glorificá-lo, exaltá-lo. Mas, mais bonito do que tudo isso, é você trazer a vitória para si, para a sua família, para o seu povo, através do nome glorioso do Senhor Deus. É isso que o glorifica de fato e de verdade. É isso que faz a diferença entre a fé e a religião. A religião fica falando, ensinando, orientando de acordo com as suas doutrinas. Mas a fé não. A fé viva no Deus vivo, ela coloca em prática aquilo que Deus tem prometido na sua palavra. Ó Deus, está aqui escrito. Eu sou o Senhor que te sara. Como é que eu posso viver doente? Se o Senhor é o Senhor que me sara, eu quero ver essa cura, não é? Se você é aquela pessoa que vive oprimido pelo vício, por algum problema, por um espírito imundo, ou por uma maldição que lançaram sobre a sua vida, ou por um trabalho de bruxaria, de feitiçaria que fizeram para você, você sabe, sente que tem alguma coisa feita para você, minha amiga, meu amigo, então é hora de você, peraí, poxa, se Deus é comigo, quem poderá ser contra mim? E se Deus é grande, quem poderá combater ou vencer esse Deus? Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, a fé da Igreja Universal não é uma fé que simplesmente fale do amor de Deus. Não! Nós sabemos do amor de Deus, mas nós queremos vivenciar esse amor, nós queremos experimentar esse amor. Hoje, por exemplo, nós temos a terapia do amor aqui no Templo de Salomão, especialmente à noite, às 8 da noite, nós teremos a presença do bispo Clodomir, sua esposa, que vão falar de suas experiências e vão passar ensinamentos importantes que, se praticados, as pessoas que vivenciam problemas no seu casamento, no seu lar, elas vão ser libertas, livres, elas vão poder construir, constituir as suas famílias sobre uma palavra viva que é a palavra de Deus. Mas nós não podemos ficar somente na teoria. Nós temos que colocar em prática aquilo que nós sabemos que Deus faz. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso através da fé, da ação da fé, da manifestação do poder de Deus. Nós é quem executamos. Deus é a sabedoria. Ele nos dá o espírito da fé, o espírito de fé. Aliás, diga-se de passagem, a partir do dia 8 de março, segundo domingo de março, eu estarei pessoalmente aqui no Templo de Salomão, fazendo um curso sobre os segredos da fé, os mistérios da fé, falando sobre aquilo que funciona
Porque não adianta você ter fé na palavra de Deus e ficar esperando que Deus faça aquilo que você tem que fazer. Deus não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. E também nós não vamos fazer o que Ele tem que fazer. Então, cada um tem a sua parte no milagre. O milagre depende de ambas as partes. Depende de Deus, depende do homem. Porém, se o homem não faz a sua parte, Deus fica neutralizado para fazer a parte dele. Então, minha amiga, meu amigo, dia 8 de março, às 6 horas da manhã, nós vamos ter aqui o estudo bíblico sobre a fé, os mecanismos da fé, o que desperta a fé. 6 horas da manhã, mas é claro, é óbvio que nós não vamos começar às 6 horas. Nós vamos iniciar às 6 horas, mas você não vai chegar às 6 horas, porque se você chegar às 6 horas, você vai ficar do lado de fora. Então, se você quiser participar, você vai chegar até 15 para as 6, para estacionar o seu carro direitinho, e então chegar sossegado, em paz, né? E entrar no templo e aguardar o momento de iniciar, que será às 6 horas da manhã. Então, às 6 horas da manhã, no dia 8 de março, a primeira aula sobre os segredos da fé, os mistérios da fé, aqui no Templo de Salomão. Mas então, eu estava falando que a fé exige ação. Fé é ação. Fé é ação. Fé não é a pessoa ficar olhando para o tempo, olhando para o espaço, olhando para o alto e esperar e ficar esperando. Ela tem que fazer a sua parte, ela tem que dar o start, ela tem que começar. Ela tem que começar a agir. A partir do momento que ela começa a agir, então Deus também se movimenta e vem ao encontro daquela fé. Minha amiga, meu amigo, nós estamos vivendo nos últimos tempos, nos últimos dias, eu diria. E somente a fé viva no Deus vivo é capaz de fazer-nos vencer todo o mal. Não posso aceitar crer num Deus tão grande, de tenda em tenda viver em meio a tanta aflição. Por isso estou aqui com a queixa de um revoltado, no altar já decidi, vou dar fim na humilhação. Deus abre minha visão, imaginarei o extraordinário que alcançarei. Minha fé, meu sacrifício ao Deus de Abraão, Senhor das maravilhas, que apareceu a Salomão como um sacrifício vivo, reverência e temor. Eu entrego a minha vida, meu Deus, atenda ao meu clamor. Faz descer a tua glória, ouça minha oração, em resposta ao sacrifício no templo de Salomão. Aceitar crer num Deus tão grande, de tenda em tenda viver em
em meio a tanta aflição. Por isso estou aqui, com a queixa de um revoltado. Já decidi, vou dar fim na humilhação. Deus, abre minha visão, imaginarei o extraordinário que alcançarei. Minha fé, meu sacrifício ao Deus de Abraão, Senhor das maravilhas, que apareceu a Salomão como sacrifício vivo, reverência e temor. Eu entrego a minha vida, meu Deus, atenda ao meu clamor, faz descer a tua glória. Ouça minha oração, em resposta ao sacrifício no templo de Salomão. Como um sacrifício vivo, reverência e temor, eu entrego a minha vida. Meu Deus, atenda ao meu clamor, faz descer a tua glória. Ouça minha oração, em resposta ao sacrifício no templo de Salomão. Em resposta ao sacrifício no templo de Salomão. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você sabia que o coração apaixonado é como uma criança na fábrica de chocolate? Você sabia disso? Quando a criança entra na fábrica de chocolate, balas, doces, guloseimas, a criança fica encantada, ela fica perdida, ela se entrega a tudo que vê, tudo ela bota a mão e tira e bota na boca. Essa é a verdade. Assim também é o coração apaixonado. O coração apaixonado é uma criança e só faz bobagem. Só faz bobagens. Por quê? Porque não usa a razão. Criança não usa a razão, criança só usa a emoção. Assim também são as pessoas apaixonadas. Elas só usam a paixão que sentem. Eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo aquilo. E é isso que tem levado milhões de pessoas ao inferno. Começam a viver o inferno aqui na Terra. Por quê? Porque casam mal, se juntam mal, amam mal, vivem um inferno dentro de casa. Por quê? Porque tomaram uma decisão na base do sentimento, na base do coração. Pois é, eu estava meditando sobre a criação de Deus. Deus criou o homem e do homem criou a mulher. E depois os casou, eles se casaram, eles começaram a viver em união. E eu pergunto, por que que Deus criou o casamento? Por que que Deus instituiu o casamento? Você sabe que todo mundo quer casar, não é? Todo mundo quer casar, inclusive os gays. O gay não quer ficar sozinho, ele quer ter alguém com ele. Todo mundo quer uma companhia, todo mundo quer um casamento. Todas as pessoas. Tenha dinheiro
ou não, todos querem casar. Mesmo aquelas pessoas que têm mulheres à vontade, querem ter um casamento. Querem chegar em casa e encontrar a sua esposa. Querem chegar em casa e encontrar o seu marido. É a mesma coisa. Mas o fato é que todos querem um casamento. Por quê, hein? Por que todos querem um casamento? Por que todos querem casar? Por que todos querem legalizar o casamento? Sabe por quê, minha amiga, meu amigo? Porque do casamento surgem os filhos. E os filhos, conforme vão crescendo, vão se desenvolvendo, eles vão observando o exemplo dos seus pais. Eles vão se espelhando na mãe ou no pai, ou nos dois. Deus instituiu o casamento para que houvesse ordem, disciplina, harmonia no casamento. Ele não criou, se ele quisesse que o homem tivesse 2 ou mais mulheres, ele criaria Adão e criaria uma série de mulheres para Adão. Até porque seria mais conveniente para encher a terra, né? Mas não, ele criou um homem e uma mulher. Porque Deus é justiça, Deus é justo. E Ele gosta. E Ele ama a justiça. Ele ama a disciplina. Ele ama a ordem. Ele ama a harmonia. Tudo que Deus criou é perfeito. Os céus, a terra, as estrelas, os planetas. Você vê que tudo funciona perfeitamente. Cada um segue o seu rumo de acordo com as leis estabelecidas por ele. Mas só o homem que é rebelde a essas leis. O homem cismou de ter 2, 3, 4, tantas mulheres, ou a mulher cismou de ter tantos homens e coisa dessa natureza. Quer dizer, o ser humano é confuso, o ser humano é bagunceiro. O ser humano gosta de desordem. O ser humano gosta das coisas ilegais. O ser humano não quer viver dentro da lei, da justiça, da ordem, da disciplina. Obviamente, quando o homem não quer viver dentro desse contexto que Deus criou, então ele vive contra Deus, ele se alia com o diabo e fica contra Deus. Ora, aqui na terapia do amor, nós temos um trabalho intensivo para conscientizar as pessoas, jovens, os casados, os divorciados, as pessoas que estão sozinhas, enfim. A terapia do amor é para todas as pessoas. Eu diria que a terapia do amor é o gênesis de uma vida nova, de uma vida renovada, ou instituída pelo próprio Deus. Se você quiser participar desse curso na Escola do Amor, ou Terapia do Amor, ou Escola da Família, então você pode vir hoje. Nós temos reunião hoje às 3 da tarde e também às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. E especialmente hoje o Bispo Clodomir e sua esposa estarão dando os seus conselhos para os que estão se casando, para os que vão se casar, ou para os que estão casados. Os problemas que eles enfrentaram. Por exemplo, o Bispo Clodomir, ele nasceu na favela e na comunidade. E ele não teve o pai presente. A sua mãe, coitada, uma luta danada para poder criá-los. E a família, não tinha condições de sobrevivência. Então, o Clodomir e seus irmãos, especialmente um deles, viviam
na criminalidade. Quer dizer, não teve escolaridade, não teve educação, não teve um referencial de pai e de mãe. Por outro lado, a sua esposa, Fátima, ela foi criada com o maná. Seus pais lhe deram a melhor educação, melhor alimentação, o amor, enfim. Então você pode imaginar quando os dois se encontram e se casam com vidas completamente diferentes uma da outra. Como conciliar uma pessoa que viveu nas comunidades, na criminalidade, com uma pessoa que viveu na sociedade, uma pessoa culta, etc. É praticamente impossível. Mas, quando há fé, há amor. Quando há amor, nem sempre há fé. Mas quando há fé, sempre há amor. Então é sobre isso que eles estarão falando. A fé deu condições para eles fazerem ou desenvolverem a união deles em paz, em harmonia. Embora tivessem que se adaptar um ao outro, mesmo assim, a fé vai conciliando, vai ajudando, vai sustentando. Eles vão falar sobre isso hoje à noite, aqui no Templo de Salomão, às 20h. E você é o nosso convidado. Eu acho que eu vou começar a falar que a reunião aqui é 19h, para que as pessoas possam chegar até 19h e não encontrarem problemas para entrar. Porque depois de 8 horas os portões estão fechados e aí é difícil para a pessoa entrar. Então, você que deseja participar hoje às 19h aqui no Templo de Salomão, quando nós teremos a Cristiane e o Renato, os professores do amor, com a experiência, contando a experiência do Bispo Clodomir e também a sua esposa Fátima. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos. Domingo nós estaremos consagrando o dizimista. Você que é dizimista, venha ser consagrado. Nós estaremos consagrando você em nome do Senhor Jesus. Até lá, em nome do Senhor. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho, cordeiro para si Deus proverá. Deus proverá, proverá,
velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Proverá, eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá.